A partir dos 40 anos, o nosso corpo começa com algumas mudanças fisiológicas e nós temos que tomar alguns cuidados para não perder saúde e massa muscular. Então, hoje eu vou te falar nesse vídeo algumas estratégias que você pode adotar para ter mais saúde depois dos 40 anos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, eu sou nutricionista e personal trainer e eu atendo vários pacientes em busca de objetivos estéticos e de condicionamento físico. Então, se você busca esses objetivos, quer ter mais saúde e o planejamento individualizado, é só marcar uma consulta comigo e o link para isso vai estar na descrição ou fixado aqui no primeiro comentário. Agora, pessoal, falando um pouco mais sobre o tema do vídeo, algumas pessoas depois dos 40 anos começam a sofrer ali de perda de massa magra, falta de energia e não sabem como compor ali o seu treinamento e sua alimentação. Então hoje eu vou dar algumas dicas para que você consiga manter a massa magra, o bem-estar e a qualidade de vida. Pessoal, o que os estudos mostram é que depois dos 40, 50 anos pode ocorrer uma perda de massa muscular natural do corpo, cerca de 1 a meio quilo por ano. Isso é baixo, pensando em uma pessoa saudável e que mantém estilos de vida mais saudáveis também, com uma alimentação correta. Porém, se você não está com o tipo de treinamento correto e alimentação correta, esse número pode ser muito maior. Então, o primeiro tópico que eu quero abordar é o tempo de descanso entre os treinamentos. O tempo de descanso entre os seus treinos pode ser que varie depois de um tempo, principalmente as pessoas que sentem muitas dores após os treinamentos. Então o ideal é que você espace mais um treino do outro, fazendo com que você tenha ali uma adaptação, uma recuperação do treinamento exercido completo. Então você faz o seu treinamento, em vez de você já engatar outro treino no dia seguinte, o ideal é ali pular um dia, às vezes um dia de treinamento de baixa intensidade. E obviamente isso tem que ser feito individualmente, tá? Você deve sentar ali com o seu personal e estrategiar os dias de descanso. Porém, você já deve ter ouvido falar, é no descanso que a musculatura cresce. Portanto, você precisa descansar, você precisa dar esse repouso, às vezes maior nessa idade, para que você tenha um ganho de massa muscular. O segundo tópico aqui é quantidade de repetições durante o seu treinamento. Eu sei e falo bastante aqui que você tem que treinar com altas cargas, fazer um estímulo de hipertrofia para que você tenha massa muscular. Mas o exercício com mais repetições pode ser muito bem-vindo depois dos 40 anos. Isso porque ele estimula o tipo de fibras diferentes para que você tenha ali uma hipertrofia, que são os tipos de fibra 1, no nosso músculo, e isso vai também trazer hipertrofia muscular. Mas essa questão de evitar lesão, você depois dos 40, 50 anos, se você quiser colocar muita carga ali nos seus treinamentos, muito peso, você pode ter uma lesão, um desconforto e aí sim ter um tempo muito maior sem o estímulo muscular. Portanto, às vezes reduzir um pouco o peso das suas repetições, mas aumentar o volume de treino pode ser uma boa para manter a frequência e a constância nos seus treinamentos. Por isso, veja novamente com o seu personal se é melhor nesse momento você aumentar as repetições e diminuir um pouco a carga de treino. Não é para também tirar totalmente o treinamento com altas cargas, mas sim flexibilizar um pouquinho a periodização. O terceiro tópico aqui é o consumo de proteínas. Quando você tem 40, 50 anos e não vem com hábitos saudáveis, a sua síntese proteica pode estar diminuída. E muitas das pessoas depois dessa idade têm dificuldade em consumir alimentos sólidos para conseguir o aporte correto de proteínas. Geralmente na casa de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso, podendo ser maior na população mais idosa, de 60, 70 anos. Mas o ideal é você fracionar essas refeições de 3 a 4 refeições no dia, para melhorar assim o consumo, para que você consiga consumir toda a proteína necessária e intercalar com refeições mais líquidas. Geralmente a gente dá de 0,2 a 0,3 gramas por quilo de peso por refeição, mas isso é muito variável. E até mesmo as fontes de proteínas devem variar também. Como eu falei, fontes mais sólidas como frango, carne, ovo, fontes mais líquidas e pastosas como leite e derivados, os iogurtes, queijos, até mesmo suplementos como albumina, caseína, whey protein, para facilitar você atingir a meta diária. O quarto tópico aqui é apostar em treinos mais excêntricos.
O que quer dizer isso? Quando você faz uma repetição na academia, você tem a fase concêntrica, que é você aproximando o peso de você, né? Ou em algum outro exercício, é na verdade um empurrar. Mas sempre quando você faz a resistência na descida ou na volta, é o que a gente chama de excêntrico. É o treino que você tem que frear a volta do movimento, frear o retorno ao início. Então vamos supor num bíceps, eu vou tentar deixar um vídeo aqui ou uma imagem. Você tem a fase concêntrica e a fase excêntrica que você está retornando ao início. E se você fizer mais lentamente essa volta, você vai estimular mais a massa magra, deixar o tempo sob tensão. Então, às vezes, é melhor reduzir as cargas e fazer um movimento mais lento. Assim você evita as lesões. Lembra que eu falei que sua articulação pode ser comprometida com altas cargas? Principalmente depois dos 40, 50, a renovação celular nesses tecidos pode ser diminuída. Então o risco de lesão aumenta muito. Então você focar às vezes em treinos mais excêntricos, com uma descida mais lenta, né, com retorno ao início do movimento um pouco mais lento, pode favorecer a hipertrofia sem muito risco de lesão. Portanto, as dicas que eu estou falando aqui é mais no sentido de treinamento e da alimentação. Então você deve treinar, às vezes, com menos carga, mais repetição e muito mais controlado o movimento, assim você evita a lesão, tá? E você não faltar nos treinos, principalmente nesse momento que você está com às vezes baixa de hormônio e proteínas mais altas. Você precisa aumentar o aporte proteico, principalmente depois dos 50, 60 anos, é quase fundamental. Os estudos mostram que até para a questão de longevidade, depois dos 50, 60 anos, é muito importante esse aumento proteico, tá bom? Então não só para hipertrofia, mas para você viver melhor, com mais qualidade de vida. E se você quiser individualizar o seu plano alimentar, calcular ali as calorias no seu dia, periodizar o seu treinamento, se você quiser tudo isso individualizado, me chama ali no WhatsApp, o link para isso vai estar na descrição ou fixado no primeiro comentário para a gente agendar a sua consulta. Pessoal, fique bem à vontade para perguntar aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo se caso você saiba de outra pessoa que tem interesse nesse tipo de conteúdo e vejo vocês aqui no próximo vídeo.